Apocalipse de Baruque, capítulo 21. Baruque é admoestado. Então abriram-se os céus, e nesse momento foram-me restituídas as forças, e uma voz do alto fez-se ouvir, e ela falou-me: Baruque, Baruque, por que estás tão intranquilo? Se alguém caminha pela estrada, mas não alcança o seu fim, ou se viaja pelo mar, mas não chega ao porto, poderá ele estar em paz? Ou se um homem promete a alguém um presente, mas não o entrega, não é isso uma usurpação? Ou quando um homem semeia um campo, mas a seu tempo não colhe o fruto, não fica ele privado da sua safra? Ou quando alguém planta uma árvore, mas esta não cresce no tempo devido, pode o plantador dela esperar frutos? Ou se uma mulher grávida dá à luz fora do tempo, não priva ela da vida o fruto do seu ventre? Ou ainda, se um homem edifica uma casa e não a cobre com um telhado, não terminando assim a construção, pode isso ser chamado uma casa? Responde-me isso antes de tudo. Capítulo 22. A proximidade da salvação. Eu respondi: Não, Senhor meu Deus. Então ele falou-me: Por que te preocupas, pois, com aquilo que não sabes? Por que te angustias com o que não conheces? Se tu tens conhecimento dos homens de hoje e dos que já se foram, eu conheço os que hão de vir. Quando Adão pecou, atraindo a morte sobre seus descendentes, foi então contada a grande massa daqueles que haveriam de nascer. E foi preparado um lugar para aquela multidão, tanto para a morada dos vivos como para a guarda dos mortos. Enquanto aquele número pré-determinado não for preenchido, as criaturas que morreram não reviverão. O meu espírito é o de Criador da vida, e o mundo inferior continuará a receber os mortos. Porém, mais coisas ainda ser-te-á permitido ouvir sobre o que irá acontecer após esses tempos. Em verdade, a salvação que vos preparei está próxima, e já não mais tão distante como anteriormente. Capítulo 23. A paciência de Deus. Pois saibas, dias virão em que serão abertos os livros nos quais estão anotados os pecados dos malfeitores, bem como descerradas as câmaras onde está depositada a retidão de todos aqueles que no mundo criado se comportaram com justiça. Nesse tempo verificar-se-á, e tu verás, e contigo muitos, a paciência do Altíssimo que se prolonga de geração em geração. Grande é a sua magnanimidade para com todos os nascidos sobre a terra. Quer cometam pecados, quer pratiquem boas obras. Eu falei: Vê, Senhor, ninguém conhece a proporção das coisas futuras e das coisas passadas, mas bem sei o que aconteceu a nós. Mas o que acontecerá aos nossos inimigos, isso eu não sei. Também não sei quando levantarás contra eles a tua mão. Capítulo 24. O julgamento do mundo. Ele falou: Também tu serás mantido até aquele dia, como testemunha da ação do Altíssimo sobre os habitantes da terra. E este será o sinal. Os habitantes da terra, cometidos de espanto terrível, cairão em muitas privações e em profundíssimos sofrimentos. E quando disserem entre si, na necessidade extrema, que o Altíssimo zele constantemente pela terra, então um novo tempo se inaugurará. Capítulo 25. Duração das tribulações. Eu falei: Permanecerá então por longo tempo aquela calamidade, e durará muitos anos aquele tempo de privações? Capítulo 26. 12 períodos de calamidades. Ele falou-me: De 12 partes se compõe aquele tempo, cada uma delas está reservada para o que lhe foi previsto. O primeiro período marcará o início das inquietações. No segundo acontecerá a matança dos poderosos. No terceiro, a morte de muitos. No quarto, o desembainhar das espadas. No quinto, fome e dilúvios de chuva. No sexto, terremotos e horror. No sétimo,
no 8º aparições e encontros com espíritos, no 9º queda de fogo do alto, no 10º muitos saques e opressões, no 11º crimes e devassidão, no 12º mistura e superposição de todos os precedentes. No princípio, esses períodos estão separados, depois eles se misturarão e se completarão entre si. Pois uns não se exaurem de uma só vez e terão como acrescentar aos outros. Outros completam-se a si mesmos e complementam ainda os demais, de sorte que os habitantes da terra não perceberão de que se trata do fim dos tempos. Capítulo 27. Nova reflexão. Mas aquele que perceber estará de sobreaviso. No que se refere, porém, à medida e números do tempo, haverá 2 períodos, que são semanas de 7 semanas cada uma. Eu falei, será bom que um homem experimente e presencie isso, mas melhor seria que não alcançasse esse tempo, para não sucumbir ao horror. Agora pergunto ainda o seguinte: porventura aquele que vai sobreviver terá desprezo pelo que é condenado e pelo destino que lhe é reservado? Será ele o único a usufruir a imortalidade? Meu Senhor, se efetivamente te chegará aquilo que agora me antecipaste, e se porventura encontrei graça aos teus olhos, revela-me ainda o seguinte: acontecerá isso só num país, talvez numa única região, ou se estenderá a toda a terra? Capítulo 28. O Messias. Ele falou-me: o que vai acontecer atingirá toda a terra. Dessa forma experimentá-lo-ão todos os que estiverem em vida. Mas naquele tempo eu protegerei apenas aqueles que nesses dias se encontrarem neste país. Uma vez cumprido aquilo que deve acontecer nos períodos do tempo, o Messias começará sua revelação. Também Bemote virá dos seus domínios e Leviatã se levantará do mar, os 2 imensos monstros marinhos por mim criados no 5º dia da criação, e que reservo para aqueles dias. Eles servirão de alimento para todos os que sobreviverem. Então a terra produzirá os seus frutos ao cêntuplo. Numa cepa de videira haverá 1000 ramos, e um ramo carregará 1000 rácimos, e um rácimo 1000 bagos, e um bago dará até 40 litros de vinho. Os que sofrerem fome comerão regiamente, e a cada dia lhes estão reservadas novas maravilhas. Pois de mim procederão ventos que trarão todas as manhãs o perfume de frutos saborosos, e farão gotejar ao final do dia o orvalho salvífico. Do alto cairá de novo grande quantidade de maná, dele comerão eles naqueles anos, por haverem participado do final dos tempos. Capítulo 29. Ressurreição dos mortos. Terminado o tempo vigente do Messias, ele voltará de novo à glória do céu. Então haverão de ressuscitar todos aqueles que outrora adormeceram na sua presença. Naquele tempo acontecerá que se abrirão as câmaras onde se demoram as almas dos piedosos. Elas sairão, e todas essas numerosas almas, como legião de um só coração, aparecerão todas juntas abertamente. As que foram as primeiras alegrar-se-ão, as que foram as últimas não estarão tristes. Cada uma delas sabe que foi chegado o tempo, previsto como o fim dos todos os tempos. As almas dos pecadores perder-se-ão em angústia ao presenciarem tudo isso, pois elas já sabem que o tormento as atingirá e que a hora da sua condenação é chegada. Capítulo 30. Nova destruição de Sião. Então dirigi-me ao povo e falei: que os mais velhos se reúnam ao meu redor, muitas coisas quero dizer-lhes. Eles juntaram-se no vale do Cedron. Então levantei-me e falei a eles: ouve, ó Israel, desejo agora dirigir-te a palavra. Povo de Jacó, presta atenção. Quero dizer-te uma palavra de exortação. Não vos esqueçais de Sião, conservai a lembrança das aflições de Jerusalém. Pois vede, dias chegarão em que todo o criado será entregue à ruína, de tal forma como se nunca tivesse existido.